A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo de número 6 e versículo de número 15, que diz assim: Tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus, e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhes disse: Ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhes abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. O profeta Eliseu não estava nem um pouco amedrontado com aquelas fortes tropas que os sírios estavam ali realmente, sabe, rodeando a cidade para assim pegar, para assim tentar levar preso a vida do profeta Eliseu. Mas o profeta Eliseu não estava nem com um pouquinho de medo, sabe por quê? Porque ele sabia em quem ele cria. Você sabe em quem você tem crido? Você sabe em quem você tem confiado? Talvez você tenha olhado, humanamente falando, como o moço de Eliseu olhou. Talvez você tenha olhado para as forças que estão se levantando contra você. Para aqueles que, humanamente falando, são mais fortes do que você, mas Deus, através dessa palavra, já inicia esse vídeo dizendo para você: não olhe para os teus adversários. Não olhe para as fortes tropas dele, mas olhe Rabaramandarai, que maior é quem está contigo do que quem está com eles. Quem se levanta para pelejar por você é maior do que aqueles que se levantam contra você. Havia de Deus uma palavra, Rabaramandarai, liberada para a vida do profeta Eliseu. Ele era homem de Deus, meu irmão e minha irmã. E quando tem uma palavra de Deus liberada para nós, ninguém pode revogar. Deus havia confirmado o ministério do profeta Eliseu quando ele viu Elias sendo tomado para os céus. Deus havia confirmado que a porção dobrada do profeta Elias iria para o profeta Eliseu. Foi Deus que disse para o profeta Elias: vai lá e unge a Eliseu em teu lugar. Então havia uma palavra de Deus sobre a vida do profeta Eliseu. Ele não era profeta escolhido por homens, mas ele era escolhido por Deus, então ele não tinha que temer a nada. Nenhum dos sírios que estavam se levantando contra ele conseguiria prevalecer. E Deus está dizendo: você tem que ter convicção daquilo que Deus lhe chamou para fazer. Você tem que ter convicção do Deus que você serve. Você tem que ter convicção da sua rabaracanta fé. Declare comigo: eu sei em quem eu tenho crido e o meu Deus já mandou livramento para minha vida. Eu sei em quem eu tenho crido e o meu Deus já mandou livramento para minha vida. Era isso aqui que o profeta Eliseu tinha convicção do livramento de Deus. O livramento que Deus havia designado para a vida dele. Porque, irmãos, quando Deus designa para mim e para a sua vida o livramento, nós precisamos ter paz e ter calma. O moço de Eliseu estava amedrontado. Por quê? Porque ele estava olhando para aquilo que era humano. Os olhos dele físico estavam contemplando as fortes tropas, os sírios, cercando a cidade. Ele viu que a cidade estava cercada por eles, pelas fortes tropas, os sírios. Mas quem estava com o profeta Eliseu era maior do que aquelas tropas. E o profeta Eliseu pediu para que Deus, ele abrisse os olhos do moço dele. E tem momentos na nossa vida, irmãos, que nós temos que pedir para Deus abrir os nossos olhos. Tem momentos na nossa vida que nós precisamos orar como o profeta Eliseu orou e pediu ao Senhor que abrisse os olhos do moço dele. Nós precisamos pedir: Senhor, abre os meus olhos para que eu contemple que o Senhor está comigo. Abre os meus olhos para que eu não tema a essa dificuldade. Abra os meus olhos para que eu não venha agir como se essa dificuldade fosse maior do que o Senhor na minha vida. O profeta Eliseu sabia que o chamado dele, que o que Deus designou ele para fazer, e o Deus que estava com ele era muito mais poderoso do que qualquer rei envaidecido que estivesse perseguindo ele. Porque o rei estava frustrado. Pois tudo o que acontecia, até mesmo dentro das câmaras do rei, até mesmo dentro do quarto do rei, tudo que ele tramava contra Israel, Deus revelava ao profeta Eliseu. E o inimigo, irmãos, ele não gosta quando Deus traz revelações para a nossa vida e ele se levanta contra. Ele tenta se opor, mas quem estava
com o profeta Eliseu é o mesmo que está conosco. É o mesmo Deus que nos protege, que nos guarda, que nos livra e que nos garante a vitória. Deus já garantiu a sua vitória. Deus já garantiu que Ele está com você. Deus já garantiu para você que maior é quem caminha contigo do que quem está no mundo. Deus, Ele abriu os olhos do moço de Eliseu e ele pôde ver que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Deus está abrindo os teus olhos para que você contemple o sobrenatural. Deus está abrindo os teus olhos para que você pare de temer algumas coisas que estão lhe amedrontando e Deus está dizendo, não tem por que você estar amedrontada. Não tem por que você estar amedrontado, até porque você não caminha sozinho. Até porque você não caminha sozinha. Deus está com você em todos os momentos da sua vida. E aqui nós vemos o profeta Eliseu tendo calma. O profeta Eliseu tendo paz. Quem estava desesperado era o moço de Eliseu. Mas Eliseu, que era o alvo da perseguição dos sírios, não estava com nem um pouquinho de medo. Sabe por quê? Porque Eliseu sabia em quem ele cria. Porque Eliseu sabia que o exército que andava com Eliseu era mais poderoso do que o exército dos sírios. Eliseu sabia que nesta terra não tinha nenhum exército que se levantasse contra ele que fosse mais forte do que o seu Deus. E é essa convicção que nós precisamos ter. Maior é quem está conosco do que o que está com eles. Maior é Deus que caminha comigo e com você do que os inimigos que têm se levantado contra nós. Eles podem até pelejar, porque assim, irmãos, as tropas que chegaram para rodear aquela cidade para levar o profeta Eliseu preso, não eram pequenas, não, eram fortes tropas. Eram cavalos, carros. Mas mais forte ainda do que as tropas dos sírios, era o nosso Deus na vida de Eliseu. E o nosso Deus, ele diz para você, eu sou poderoso na sua vida, não esqueça. Declare comigo, o meu Deus é poderoso na minha vida e eu não vou esquecer disso. O meu Deus é poderoso na minha vida e eu não vou esquecer disso. Quando nós, irmãos, lembramos do poder do nosso Deus, nada nem ninguém consegue nos paralisar. Nada nem ninguém consegue nos amedrontar a ponto da gente parar, entende? Porque tem situações contrárias, adversas, que é para nos parar mesmo. Tem situações contrárias e adversas que é para fazer a gente esmurecer, decai, xarabaramandarasto. Mas através dessa palavra o Senhor diz para você, tenha convicção, saiba que maior é quem está contigo, quem caminha com você é maior do que os teus adversários, do que aqueles que têm se levantado contra você. E se você não consegue contemplar o livramento, se você não consegue contemplar de Deus, aleluia, uma saída para você nessa situação, peça para que Deus abra os teus olhos. Porque muitas vezes, irmãos, o desespero tapa os nossos olhos e a gente não consegue ver. Por mais que Deus esteja trabalhando diante dos nossos olhos, às vezes o medo é tão grande, a incerteza é tão grande que a gente não consegue contemplar. Só que através dessa palavra, Deus diz para você, eu caminho contigo. Através dessa palavra, Deus diz para você, eu te garanto a tua vitória. Hoje eu abro os teus olhos e você vai começar a ver o espiritual. E você vai começar a ver além do que o teu campo visual humano pode ver. Porque é para nos mostrar aquilo que é espiritual, só Deus abrindo a nossa visão. E foi isso que Deus fez com o moço do profeta Eliseu. Deus abriu a visão dele. E é como eu falei, tem momentos na nossa vida que Deus tem que abrir a nossa visão para a gente enxergar. Porque o desespero vem, irmãos, o medo vem. A incerteza vem. Mas através dessa palavra, Deus, ele te anima a não olhar para a circunstância. Através dessa palavra, Deus te anima a não olhar para o exército contrário. Através dessa palavra, Deus te anima a não olhar para aquilo que humanamente falando é impossível no seu cenário. Mas você precisa olhar para aquilo que Deus designou para a sua vida. Mas você precisa olhar para aquilo que Deus já liberou para a sua história. O que Deus já tinha liberado para o profeta Eliseu era o livramento.
O que Deus já tinha preparado para o profeta Eliseu era cavalos e carros de fogo em redor dele para o livrar. Declare comigo: meu Deus já preparou o livramento para a minha vida, eu não preciso temer a nada nem a ninguém. O meu Deus já preparou o livramento para a minha vida, eu não preciso temer a nada nem a ninguém. Você precisa entender que quando o livramento é de Deus, a gente não tem que temer. Os sírios não tocaram no profeta Eliseu. Muito pelo contrário, Deus deu êxito para o profeta Eliseu e Deus está dizendo para você: eu te dou êxito, canta. E a partir de hoje você vai começar a vencer batalhas que estavam diante dos teus olhos. Arrasto. A partir de hoje você vai começar a viver o livramento de Deus e a ver com os teus olhos, é isso mesmo, com esses olhos humanos que você tá aqui, ó. Você vai começar a contemplar os livramentos. E você vai começar a ver que não vale a pena ficar assustado, amedrontado, ansioso com nada. Porque quando nós temos Deus na nossa vida, Ele cuida de tudo nos mínimos detalhes. Ele cuida de nós, Ele cuida da nossa casa, Ele cuida da nossa história. Ele cuida daquilo que nos pertence. O livramento chegou para a vida do profeta Eliseu porque Deus mesmo mandou os seus anjos, as suas tropas para guardar ao profeta. E a palavra do Senhor nos diz que Ele dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito para nos guardar em todos os nossos caminhos. Não se preocupe com quem está tramando, colocando emboscada, armadilha, tentando te destruir, fazendo tramas para ver o teu fim. Não se preocupe com quem está se opondo àquilo que Deus tem na sua vida. Porque foi Deus que levantou, irmãos, o profeta Eliseu como profeta. E se alguém estiver se opondo contra o chamado, contra aquilo que Deus chamou ele para fazer, estava se opondo contra o próprio Deus. A partir do momento que o rei Ciro se levanta para perseguir ao profeta Eliseu, ele estava perseguindo o próprio Deus. E tem gente que está perseguindo o próprio Deus quando te persegue. Declare comigo: os meus adversários vão ter que se ver com Deus. Os meus adversários vão ter que se ver com Deus. Essa batalha aqui não era do profeta Eliseu, mas essa batalha aqui era de Deus. Deus mesmo traria o livramento para o profeta Eliseu. E Deus está dizendo: sou eu mesmo que trago o livramento para a sua vida. Sou eu mesmo que trago o livramento para a sua história. E hoje eu abro os teus olhos para que essa incredulidade caia por terra. Para que este medo aí, decaira, mandará e perca as forças hoje contra a sua vida. Sabe por quê? Maior é quem caminha contigo do que quem está no mundo. Maior é quem caminha com você do que os teus adversários, do que aqueles que têm se levantado contra a sua história. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos? Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra? Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários que nós vamos orar por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, Senhor, para te agradecer, Deus, por esta palavra. Te agradecer, Pai, porque o Senhor é Deus que fala, que confirma, que testifica, meu Deus amado, que está conosco. O Senhor está através dessa palavra confirmando para pessoas, meu Deus, que o Senhor está conosco, o Senhor está com ele, que o Senhor está com ela, com a casa, com a família, e que eles não precisam temer a nada, Pai. Porque foi o Senhor, meu Deus amado, quem os escolheu, Pai. Quando o Senhor escolhe, o Senhor dá o livramento, o Senhor guarda, o Senhor protege. O Senhor havia escolhido, Pai, o profeta Eliseu, e ninguém poderia revogar isso. Não seria nem o rei Ciro que ia se levantar para tentar, meu Deus amado, destruir os teus planos e os teus projetos na vida do teu servo Eliseu, Pai. Assim é na nossa vida. Não existe nada nem ninguém que possa invalidar, impedir, meu Deus amado, que possa revogar os planos que o Senhor tem para a nossa vida e que o Senhor já determinou para a nossa história. Senhor, eu te peço que, em nome de Jesus, o Senhor cure, liberte, restaure, anime, restitua, abra a porta de emprego, feche a sepultura, desfaça os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, Pai, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor, escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas, os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti.
Dá uma novidade de vida para eles, Pai. Dá uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, toma cada pedido de oração aqui nos comentários. Eu não conheço a necessidade, mas o Senhor conhece. Eu intercedo e te peço que, se for para a glória do teu nome, esta resposta, essa assinatura, Pai, essa causa ganha, essa cura, essa libertação, essa restauração venha acontecer, Pai. E eu te peço também que o Senhor traga a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que teu nome seja glorificado. Continua conosco, meu Deus. Assim eu te peço, eu te agradeço, crendo na nossa vitória. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Deus hoje está abrindo os teus olhos, como ele abriu os olhos do moço de Eliseu, para que você contemple que maior é quem caminha contigo e que o livramento já foi liberado para a sua vida. Declare comigo: meu Deus já liberou um grande livramento para a minha vida. O meu Deus já liberou um grande livramento para a minha vida. Se você crê e recebe essa palavra em nome de Jesus, declare amém. Que Deus te abençoe.